Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre emoção e sentimento. Você já parou para pensar que emoção e sentimento podem ser coisas diferentes? Vamos imaginar a seguinte situação. Numa floresta, você se depara com uma onça. Vendo o animal vindo na sua direção, a sua reação pode ser correr do animal ou ficar paralisado, congelado e não conseguir fugir. E o seu sentimento neste momento é o de medo. Nessa situação, podemos caracterizar a emoção como as respostas fisiológicas do corpo ao ver a onça, e o sentimento de medo uma expressão da emoção. Nesse vídeo, vamos explorar com mais detalhes as diferenças entre emoção, sentimento e as suas vias. As emoções são um conjunto de respostas fisiológicas que ocorrem quando o encéfalo detecta certas situações desafiadoras. Essas respostas comportamentais e cognitivas automáticas, elas geralmente são inconscientes e são disparadas quando o cérebro detecta um estímulo significativo, seja ele positivo ou negativamente carregado. As respostas fisiológicas automáticas, elas ocorrem tanto no encéfalo como no resto do corpo. No encéfalo ocorrem mudanças nos níveis de alerta e também nas funções cognitivas, como na atenção, no processamento da memória e nas estratégias de ação. No resto do corpo, ocorrem mudanças nas respostas endócrinas, autônomas e musculoesqueléticas. Os sentimentos, eles são experiências conscientes das alterações somáticas e cognitivas provenientes da emoção. São como significados que o cérebro cria para representar os fenômenos fisiológicos gerados pelo estado emocional. Ou seja, são reações que o corpo humano expressa diante de acontecimentos que vivenciamos. Alguns sentimentos são positivos, como a felicidade e a satisfação, e outros negativos, como a raiva e o medo. Algumas situações, sejam elas boas ou ruins, animais ferozes ou fofos, e objetos como uma pintura ou até mesmo uma fotografia, elas podem ser alguns dos estímulos que disparam emoções automaticamente. Diz-se que esses estímulos, eles têm competência emocional. Ao detectar esses estímulos emocionalmente competentes, o cérebro envia comandos a redes que controlam glândulas endócrinas, o sistema nervoso autônomo e também o sistema músculo-esquelético, ocorrendo assim a expressão fisiológica dos estados emocionais. O sistema endócrino, ele é responsável pela secreção de hormônios na corrente sanguínea e também pela sua regulação. Esses hormônios, eles afetam tecidos do organismo e também o cérebro. Já o sistema nervoso autônomo, ele medeia alterações nos sistemas de controle fisiológico do organismo, incluindo o sistema cardiovascular, tecidos e órgãos viscerais na cavidade abdominal. O sistema músculo-esquelético, ele medeia a manifestação de comportamentos como congelamento, a fuga ou luta, e também certas expressões faciais. Esses três sistemas, eles fazem parte dos mecanismos de regulação homeostática do organismo. Quando falamos de emoções e sentimentos, estamos falando do sistema límbico. Esse sistema também é conhecido como cérebro emocional. Ele é composto por regiões corticais e subcorticais do cérebro, que são associadas principalmente com regulação da emoção, motivação, aprendizagem e memória. Algumas das estruturas desse sistema são o giro cingulado, o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo, o tálamo e também o fórnice. O hipocampo, ele é responsável pela aprendizagem, formação e recuperação de novas memórias. Ocorre a evocação consciente de pessoas, lugares e coisas, e também situações de perigo. A amígdala, ela é uma estrutura localizada no lobo temporal dos mamíferos e é formada por diferentes núcleos.
Ela é importante para o processamento emocional, particularmente em relação ao medo. Na amígdala, diferente do hipocampo, ocorre a formação de memória, cuja evocação é inconsciente, como habilidades motoras e percepção. A amígdala do cérebro é diferente das amígdalas localizadas na transição da boca para a faringe. Essas participam do processo respiratório e também da deglutição, além de serem grandes aliadas do sistema linfático e imunológico. A amígdala surgiu como uma região crucial de regulação nos circuitos da emoção. Ela é relacionada ao sentimento de medo, que é importante para a sobrevivência e é popular na pesquisa em neurociências. O condicionamento do medo é muito utilizado nos estudos acerca da contribuição da amígdala para o medo apreendido. É onde ocorre uma associação aprendida entre um estímulo não condicionado, como por exemplo um choque, e estímulos condicionados, que não representam uma ameaça, como um som. Nesse exemplo, um estímulo condicionado neutro, no caso o som, é apresentado por diversos segundos, e o animal recebe um choque no último segundo do estímulo condicionado. E a apresentação do som isolado determina um congelamento defensivo e alterações nas atividades autônomas e endócrinas desse animal. Estudos apontam que lesões na amígdala impedem a ocorrência do condicionamento do medo. Animais com lesões na amígdala falham no aprendizado da associação entre o estímulo condicionado e o estímulo não condicionado, e não expressam o sentimento de medo quando o estímulo condicionado é apresentado depois, de forma isolada. As estruturas do sistema límbico estão altamente interconectadas entre si com o hipotálamo e áreas corticais superiores. O hipotálamo é uma região que controla diversas funções homeostáticas, e com essas conexões, o sistema límbico pode ser visto como uma ponte que conecta as respostas endócrinas, viscerais e emocionais. Em 1937, o neuroanatomista James Papez propôs a ideia de que a experiência da emoção era mediada por um circuito neural subjacente envolvendo o sistema límbico e áreas corticais específicas. Nesse circuito, o hipocampo projeta-se por meio do fórnice para o corpo mamilar. A partir daí, a informação viaja através do trato mamilotalâmico para os núcleos anteriores do tálamo. As projeções dos núcleos internos terminam no giro cingulado, na superfície medial do córtex, logo acima do corpo caloso. Finalmente, a saída do giro cingulado pode viajar através do cíngulo de volta ao hipocampo e, ao mesmo tempo, pode se projetar para áreas espalhadas no córtex. Hoje, sabemos que Papez estava correto no circuito que propôs. No entanto, seu conceito não estava completo. Outras áreas estão estruturalmente e funcionalmente conectadas a esse circuito. Nessa imagem é possível perceber que o hipocampo ele tem ligação com a amígdala e ambos eles têm ligação com o hipotálamo. O hipotálamo ele já tem ligação com o córtex pré-frontal, que também tem uma conexão com o córtex associativo. A maioria dos tratos associados ao sistema límbico são bidirecionais. E hoje, nosso conhecimento continua a se expandir à medida que aprendemos mais sobre os processos complexos que estão por trás do processamento da experiência emocional. Se você se interessou e quer aprender mais sobre neurofisiologia, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.